Muito boa noite, gente querida. Que bom reencontrar todos vocês. Aqui mais uma prosa de mestre. Prosa de mestre que já está descambando aí para mais de 6 meses, com muita gente querida nos acompanhando, com muitos convidados extraordinários que nos dão a honra da sua companhia nesse bate-papo, sempre descontraído, sempre muito amigável e que tem rendido histórias interessantes, comentários fantásticos e tem me dado o privilégio de trazer, né, para essa interação com todos vocês, né, pessoas de extrema capacidade profissional, tanto na cantoria quanto nas variantes do entorno da cantoria. E hoje, para manter a tradição de grandes convidados, nós temos simplesmente um super convidado, um repentista da melhor qualidade que se puder imaginar. Eu sou suspeito, eu gosto demais da cantoria desse nosso convidado, acho ele simplesmente um repentista extraordinário. Ele nasceu em Cuité, na Paraíba. Vem de uma família de cantadores. O pai e os 8 irmãos eram cantadores. Até as mulheres da família fazem repente. Começou a cantar com 10 anos de idade nas feiras do Brejo Paraibano com o seu irmão Francisco Caetano. Tem 2 LPs gravados com o saudoso repentista canhoto Severino Ferreira, outro com Raimundo Borges, gravou 2 CDs com Rogério Menezes, 2 com Ivanildo Villanova, um DVD com Ivanildo, um CD com o seu irmão Francisco Caetano, além de várias participações em CDs e DVDs com gravações coletivas. Já disputou mais de 1000 festivais de violeiros, sendo campeão em mais de 100 deles. Duplado há 12 anos com Ivanildo Villanova, já representou o Brasil e Pernambuco 2 vezes na Europa, uma vez na França e outra na Espanha, se apresentando em universidades espanholas. Bom, todos vocês certamente já devem saber de quem estamos falando, e esse eu assino embaixo. É um dos maiores poetas que a cantoria teve e tem o privilégio de assistir. Eu convido para dividir comigo essa tela e, sobretudo, com vocês, as suas experiências, o querido poeta Raimundo Caetano. Boa noite, poeta Caetano. Tudo bom, Boa poeta? noite, Edmilson. Quero dizer que a recíproca é verdadeira, viu? Um orgulho estar perto de um gênio como você, Obrigado, uma poeta. estrela da cantoria, um dos maiores nomes dos palcos da cantoria nordestina. Então, estar perto de uma sombra tão ampla assim é bom demais, Ô, viu? rapaz, que coisa Quero boa. abraçar também todas as pessoas que estão já interagindo conosco a partir de agora e quero também lhe parabenizar pela a iniciativa do projeto, muito bom, já está se vendo que é o sucesso Obrigado. garantido e só tende a crescer, né? Gostei muito da sua ideia de criar um projeto desse, uma vitrine dessa para mostrar talentos da nossa cultura, talentos do Nordeste, talentos da nossa profissão, pelo menos do nosso segmento cultural, a cantoria de viola, né? Meu poeta, eu lhe agradeço pelas suas palavras. Na verdade, esse projeto tem dado muito certo, Raimundo, mas principalmente por conta desse terceiro pilar, que são as pessoas, né, que dão essa credibilidade e que acompanham, né? Você lida com o público, né, seja agora pela internet, por conta das circunstâncias, mas é um repentista que tem, inclusive, enfrentado grandes públicos, grandes eventos, e tem, naturalmente, a consciência da importância que as pessoas têm nesse contexto todo. A gente, de fato, está com muita gente boa aqui, pessoas felicitando aqui a sua presença, dando boa noite, e eu confesso a você, como já disse no início, que eu me sinto muito privilegiado em ter nessa noite um cantador da estirpe de Raimundo Caetano, que é uma unanimidade na cantoria, unanimidade em termos de cantoria de qualidade, de responsabilidade, enfim, todos os critérios de uma boa cantoria, né, você sabe, as pessoas sabem que são atendidos por você. Então, poder dividir essa tela aqui e intermediar a interação das pessoas com você é um privilégio enorme para mim. Poeta, poxa, como tem gente boa aqui. Eu coloquei já alguns comentários aqui na tela, né, porque se a gente for, na verdade, mencionar
A leitura toda leva um tempo. E eu quero aproveitar muito essa sua presença aqui para a gente contar muita coisa. Eu sei que você tem muita história para contar e isso é fantástico. E deixa eu avisar também aos amigos, pedindo inclusive que fiquem muito à vontade, mas os que estiverem nos acompanhando pelo YouTube, pelo nosso canal Mestre do Repente, há mais uma função no nosso canal, como eu já disse. Todos vocês fiquem muito à vontade, mas inclusive você tem, se quiser, quem está assistindo pelo Mestre do Repente, tem também agora a possibilidade de incentivar o nosso canal. Um pouco abaixo do chat, tem aquele cifrãozinho de moeda, né? Aquele símbolozinho do cifrão. E quem clicar ali tem a possibilidade, inclusive, de incentivar o nosso canal, né? De fazer, inclusive, a doação no valor que quiser. E aí, uma coisa que o canal oferece é que quando você faz isso, a sua mensagem fica em destaque, né? No chat aqui, ela fica por mais tempo na linha aqui para ser lida, mas independentemente disso, eu quero demais agradecer, primeiro as presenças de todos, depois os que contribuírem com o projeto aqui do nosso canal, também serei muito grato, mas independentemente disso, todos e todas são muitíssimo bem-vindos. Poeta, a audiência que está subindo feito calor no Mato Grosso, naquelas queimadas, sabe? Graças a Deus. Que coisa boa. Poeta, você vem de uma família que eu acho, pelo menos, Raimundo, eu não tenho conhecimento de uma família que tenha tantos repentistas, de uma família de 8 irmãos cantando, né, de algum cantador que tenha 8 irmãos na família que cantem. Como é essa experiência de nascer, de se entender por gente, nessa atmosfera absolutamente cheia de poesia, de viola, de repentista, pai, irmãos. Como é que foi essa experiência, Raimundo? Eu acredito, Edmilson, que deve ter ajudado muito. O meio é quem faz o homem, né? É verdade. Você já nasce cercado por o seu cotidiano por cantoria, seus irmãos todos cantando, você acompanhando. Mesmo que eu ainda não cantasse, mas eu já estava vivenciando aquilo, já estava vendo, estava participando, mesmo que fosse como apologista, das cantorias, e eu acredito que isso tenha ajudado bastante. Eu vejo que tem cantadores que nascem em famílias que eles são únicos, só tem um cantador na família, e eu não sei nem separar isso aí, porque qual é a diferença de eu ter nascido numa família com 9 cantadores, quer dizer, 8 irmãos, com meu pai também, né? Eu sei. Mas eu acho que ajudou, porque você nasceu dentro da escola da cantoria, só pode ter influenciado muito, né? É É verdade. aquela história que precisa do dom para cantar. Eu também não tenho certeza se isso é hereditário, até porque eu disse, tem família que tem 8, no meu caso, que é quase uma exclusividade, é uma unanimidade que diga, mas tem família que só tem um único cantador e os outros não gostam nem de cantoria, então fica difícil do cara explicar isso aí, mas você convivendo com a coisa todo dia, você vai melhorando e vai aprendendo mais sobre aquilo. Eu acredito que a escola da minha família tenha me ajudado bastante. Eu concordo. Eu acho que o meio nos molda muito mais do que qualquer outro tipo de influência, né? Porque você ganha, no caso, os repentistas, nós repentistas, nós todos aprendemos a metrificar antes de sabermos explicar a métrica. Aprendemos de ouvido, aprendemos, né, de vivência, e aí você vai criando aquela musicalidade cadenciada, e você só consegue isso se você ouvir, se você praticar no sentido de estar ativo ou estar passivo naquele processo, né? Então, isso ajuda, né? Exatamente também o outro lado, né? Porque meus irmãos eram cantadores naquele tempo, para aquela época, para aquela região, eram os mais destacados. Simeão Caetano, João Caetano,
Zé Uhum. Caetano, e conviviam com as feras daquele tempo, que era Josué da Cruz, era aquele Zé Alves Sobrinho, que são nomes de peso na cantoria do Uhum. passado. Sim. E você sabe que naquele tempo a cantoria, se você pronunciasse errado, o cara passava a noite lhe cortando. Quer dizer, e tinha cabo, era no tempo que o cabo perdia até o dinheiro da cantoria, se levasse uma pisa naquele tempo. Então, Era, meus era, era. irmãos viviam no meio dessas feras, inclusive João Caetano cortava até caminho, às vezes, com medo de para não passar onde José da Cruz estava. Ele ficava tudo que ele era um pouco assim, mais, ele era diferente dos outros. É. Mas aí eu quero me referir a isso porque eu cresci nesse meio e quando você não começa sabendo, ninguém começa sabendo, você vai É aprendendo verdade. É, durante a exato. vida, né? E eu tinha já esses professores dentro de casa. Quando eu dizia uma pronúncia errada, ele não é assim, não. Não dizia no meio do povo, eles não me cortavam no meio do povo, é claro. Mas no outro dia, no caminho, que naquele tempo as viagens eram a pé, eu Até, acordava né? 4 horas da manhã, eu estava pulando da rede para andar 5 léguas de pé, e na estrada era aquela aula contínua, né? Você disse assim, não diga, quer dizer, isso tudo vai moldando você, vai aprimorando, É e você verdade. vai melhorando. E então eu tinha professores já dentro de casa, que sabiam mais do que eu, né? Bom Eu não demais. entrei cego, mas fui limpando a vista devagarinho, né? Com É, as aulas, com os já, ensinamentos. já entrou com uma orientação em casa, que era a orientação, digamos, menos mal intencionada que poderia haver, né? Os É, irmãos, que o era pai, aquela era para ajudar mesmo, não era para nem ajudar tanto mesmo. uma crítica, né? Exato, exato. Quando você falou nessa coisa que ela não podia pronunciar uma palavra errada, eu lembrei da história dos dois cantadores que parece que não eram muito letrados, mas eram metidos, cantando um Mourão malcriado. Disse, vamos cantar um Mourão e a peia vai vadiar. O outro disse, eu para cantar me vexo e pretendo lhe acompanhar. Aí o outro já cortou. Disse, mas esse nome é me vexo, cuidado no circunfreixo e aprenda a pronunciar. Era, e naquele tempo era o seguinte, porque iam todos os dois, tinha aquele negócio da cantoria disputada, né? Naquele tempo tinha essa ignorância, É, infelizmente não tinha avançado muito a profissão, aí se para tentar dar no outro. era. Aí se o cara dissesse uma palavra dessa errada, a cantoria todinha ficava só naquele assunto. O cara tentava sair, falou errado, e o outro cara, não, mas você disse essa palavra não é assim, não. Aí no outro verso o cara pulava para outro canto e dizia, você quer ser muito bom, mas pronunciando assim, como é que você quer bom? E ficava nesse negócio a noite toda, enchia o saco do cabo, e o cabo ia baixando a crise, ia baixando até só já havia hora de ir embora. Até esquecer do próprio nome, né? Tem, É, tem, tem outra resposta que é clássica de Dimas Batista, que o cara, que o colega dele cantou e pronunciou a palavra Setubal, né? Aí disse, você disse Setubal, isso aí não me convém. Eu pronuncio é Setúbal, como no meu livro tem. Não que esteja me importando com Setúbal de ninguém. é bom demais, né? Mas era Então, assim mesmo, antigamente. na verdade, rapaz, a gente ri porque, felizmente, no processo de evolução e, de certa maneira, de humanização dessa caminhada profissional, essa selvageria, né, Raimundo, é uma coisa que praticamente foi extinta. A censura hoje, nesses níveis, não funciona mais, né? Você tem uma Não, crítica graças de a Deus. bastidores, uma coisa velada, mas ninguém se sustenta mais tentando mais atrapalhar do que ajudar. Porque, na verdade, quando o comportamento era assim, era um comportamento muito mais para tirar o seu brilho do que mostrar o meu, não é verdade? Não é. É Tinha. exatamente, Petro. Hoje não tem mais mercado para esse tipo de Uhum, atitude. Hoje tem outras atitudes que eu ainda acho muito triste que aconteçam, mas não essa uhum, daí. Mas tem outras gravíssimas também que ainda acontecem. Que antigamente você não ia para os cantos, porque os cantadores às vezes tinham medo de levá-lo, porque você não tinha credibilidade, eles tinham medo que a sua cantoria não fosse ao nível da plateia deles.
Aí você não entrava num bocado de espaço. Falta de credibilidade, falta de conhecimento, falta de fama, mesmo que você fosse bom. Hoje, a questão mudou. Hoje você está correndo risco de não ir se você cantar bem demais. Infelizmente está Esse acontecendo isso. detalhe. Nós temos cantadores do ego muito inchado, É verdade. que enjeitam cantoria mesmo estando lisos, para não irem à cantoria e vão cantar com qualquer cantador principiante da periferia da cantoria, mesmo que não ganhe o suficiente para manter a família com dignidade, mas não querem encarar um cantador que divida palmas, cantador que também brilhe. Ainda, infelizmente, no século XXI, estamos lidando com um atraso desse que endegrece um pouco a imagem da cantoria, que já era para ter evoluído mais, né? Mas aí, casos isolados, são É verdade. Isso ainda é um pouco o lado primitivo, que se a gente pode dizer assim, porque isso atrapalha a questão da evolução da própria cantoria como uma categoria mais harmonizada, como um entendimento de que a união dessas forças, sobretudo desses que conseguiram um bom destaque, poderia ter uma contribuição geral para a categoria muito maior se não houvesse esses egos inflados demais e que não aceitam dividir os holofotes e tal. Felizmente, como você disse de maneira muito apropriada, são situações mais isoladas, né? A grande maioria lida mais ou menos com uma certa naturalidade, não que todos não tenham a sua vaidade. Vaidade faz parte do ser humano. Uma coisa é a maneira como a gente faz com essa vaidade, não é verdade? Exatamente, meu velho. Quando a pessoa não tiver mais vaidade, ela está parando de viver. A vaidade está inerente exato. A vida do ser humano, ser sonhador, querer o melhor para si, para a profissão que ele defende. Agora, esse estrelismo doentio, que você tem que brilhar sozinho numa sala, você tem que ofuscar o outro, você tem que apagar o outro para poder você brilhar, eu não vejo nenhum mérito nessa fama, não. Eu gosto da fama construída com quedas, com tom, com arranhão. Bom, a conexão do poeta Caetano caiu, mas certamente ele voltará imediatamente, a gente vai continuando. Enquanto isso, deixa eu lembrar aos amigos que estão nos acompanhando pelo nosso canal Mestre do Repente. Primeiro, quem não for inscrito, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Vamos fortalecer esse projeto. E agora, também os que assim desejarem, pode clicar aí nesse local do chat, tem aquele símbolozinho do sifão, e quem quiser fazer qualquer doação para o canal, fique à vontade, não se sinta obrigado a fazê-lo, mas aí você, enfim, estará ajudando ao projeto e também, por consequência disso, terá suas mensagens com destaque aqui no chat, e não que todas não sejam lembradas, mas será certamente vista e o agradecimento também será dado pela sua parceria. Então, isso se chama Superchat, e a gente fica muito contente que vocês acompanhem também essa evolução do nosso canal. Estamos honrados. Opa! Voltamos, poeta! Rapaz, tinha dado uma quedinha aqui. Desculpa aí, viu? Não tem problema, não tem problema. Nós estamos acostumados com improviso, lidamos com isso, e nada que não seja justificável ao vivo. A gente estava justificando, eu já havia garantido que você estaria de volta e está aqui, tranquilo. Raimundo, você é um cantador que começou muito menino, né? Você é um cantador ainda de espírito muito jovem, um cantador em plena atividade, com pleno vigor, mas você, dos repentistas em atuação, foi um dos que começaram mais cedo. Conta essa história. Você começou com Titico, com Francisco Caetano, que era o seu irmão, e aí como era essa história? Eu conheço, mas talvez muita gente não conheça, e eu acho interessante. Como era que vocês enfrentavam o público?
Eu vou começar do começo, como disse Cabo. Nosso começo, poeta, foi ainda em Cuité, em 1970, sentado na beira de um barreiro, cada um com uma trave de janela na beira do barreiro. A gente só sabia cantar naquele tempo aquele morão decorado dos outros. Era Aham. cururu do bucho inchado, pé de paeta do cão, era aquelas quedas que a gente ouvia daqueles mais velhos. E a gente dizia um com o outro, a gente era chegado a cantar briga. Hoje eu tenho ódio de cantar briga, mas naquele tempo era o que a gente partia logo, era para um desafio, na beira do barreiro. Depois É. nós nos mudamos para Solane, em 71, e lá a gente inventou de cantar nas feiras, sem nada, sem viola, sem nada. Titi com 14 anos, eu com 10. Aí a gente ia para aquela feira e a gente escolhia logo a feira mais zoadenta que tinha, que era da farinha. Eita, que É era onde juntava conhecida mais como a gente, feira né? da zoada, né? A gente Isso. ficava ali, poeta, sentado em pé, aí dizia, começa tu, eu com vergonha. Toda a vida eu fui tímido demais, e depois eu vou até tocar nesse negócio da timidez, porque tem gente que confunde a minha timidez com orgulho. Aham, É, claro, fica à vontade. aí na feira, eu com vergonha, muito de vergonha para danar o grito, e dizia, começa tu e lá vai, começa tu. Mas como ele era mais velho, quando eu não queria começar, ele me abraçava, começa rapaz. Aí eu não tinha saído a emitir o grito. Quando dava o primeiro grito, o povo tinha um susto assim, se virava todo mundo. Quando afetava aquela roda de gente, 100 pessoas. Aí começava a pagar a gente elogiando pela cor da camisa. Hum. Acho que você ainda se lembra desse tempo, esse rapaz do chapéu, esse da camisa É, branca, esse da sim, calça sim, sim. preta. E o povo haja dinheiro, poeta. Não é que no fim daquela feira a gente estava com 60 notas, 70 daquelas verdinhas de um cruzeiro, e chegava em casa, dava todinho a pai para fazer a feira, o pai pegava uma daquela e dava para nós dois. Ei. Que era um dinheiro bom, né? Que a gente chegava lá e comprava o que a gente corria logo, era para comprar menino, corria para comprar um pão daquele, uns grandão que tinha de um cruzeiro naquele tempo, que dava uns 5 do pequeno, aí mandava encher de sarapatel, que também era picado naquele tempo o nome, Aham. e a gente ia comer lá e tinha os vizinhos da gente lá, os meninos correndo atrás para pedir um pedaço e a gente se escondendo no meio da feira. Era uma coisa boa. Aí começou por aí. Aí a gente fazia a feira de Solânia, mas também nós estendemos nossa atuação para as outras feiras, de Cacimba Dentro, de Arara, de Araruna, de Barra de Santa Rosa, de Uhum. Bananeiras, de Borborema. Aí a gente já arrumou, a gente virou passageiro dos donos daqueles mistos. Eles levavam a gente de graça, não cobrava nada, Era sabia que a menino. gente ia para cantar na feira. Aí tinha aquele costume do carro parar num esquisito, que era para fazer a cobrança, né? O cabeceiro subia, É. fazia a cobrança, aí quando subia, aí o motorista ficava olhando lá, quando ele chegava perto da gente para cobrar a passagem, o motorista dizia, aí você não mexe com eles, não. Aí são meus cantadores. Aí a gente andava de graça ali pelos brejos, tudinho, Coisa fazendo aquelas boa. feiras. Começamos assim. Eu menor, 10 anos, morto de preguiça, que ainda tenho muita hoje, não deu para eliminar toda a preguiça. Aí a gente ia cantar em Borborema, e É. naquele tempo era ruim, porque as cantorias duravam uma eternidade, era a noite toda, sabe, né? Eita, A imagino. gente chegava logo cedo na casa da cantoria, primeiro tinha uma novena, aí aquela novena comprida, a mulher gostava de rezar, quando ia terminar era 10, 10 e tanto, eu já estava com sono já. E aí começava aquela cantoria, aí cantoria esticada, aí sono grande, aí quando Titico, de vez em quando eu estava cochilando, Titico com aquela unhona dele, tuf na minha costela para me acordar. E aí eu não podia dormir na cadeira, com as unhas de Titico catucando, eu ficava acordado, aí quando ele ia cantar uma coisa, eu aproveitava para escapar. Aí corria para detrás de casa. Eu tive que me deitar no chão, De no tão oitão da casa cansado. assim. Aí quando dava fé era aquela procissão de lamparina, não, onde o bichinho tá. Aí me pegavam, levavam para dentro de novo, me botavam na cadeira e eu tinha que cantar. Até. Rapaz, era Foi, uma tortura, foi né? o começo, mais ou menos assim, a base da gente. A nossa primeira viola, Titico
arrumou uma viola velha de cartolina, que não prestava, não tinha som. Uhum. Depois foi trabalhar a Zé Barrinha em Dona Inês para pagar uma violona que Barrinha vendeu a ele, que era, aquela lateral era de lata, a tampa de trás, o fundo da viola era de tábua de porta, a viola pesava uns 15 quilos, para carregar para a cantoria, o cara chegava morto, com uma viola dividida para dois. Essa foi a primeira viola de Titico. E a minha eu vim comprar depois, com Onias, custou 25 cruzeiros, ganhamos numa vaquejada. E foi, rapaz, eita. Raimundo, você, talvez por essa experiência familiar e por ter precisado cantar muito, até por força da circunstância, nas feiras e vaquejada, enfim, você foi um cantador que desenvolveu a habilidade de cantar também muito cedo. Só que o seu reconhecimento do ponto de vista macro, vamos dizer assim, dos grandes eventos, os grandes duplamentos, ele demorou um pouco mais, não é verdade? Agora, eu lembro que quando eu lhe vi pela primeira vez, talvez você não lembre, porque eu também não tinha importância nenhuma, no Festival de Conversa, você Teresina, deve ter muita importância na vossa. no Festival de Teresina, mas é verdade, eu estava realmente aspirando a começar a cantar no Festival de Teresina, em que você foi com Severino Ferreira. E eu lembro, assim, eu já tinha ouvido falar no seu nome, naturalmente você já era um cantador respeitado, e eu lembro que Severino Ferreira conversando com você, e eu de bituca escutando, porque a gente conversando, né, fica sempre perto ali das referências, né? Eu escutando por ali, mas eu lembro de uma coisa interessante, é que ele dizia, Raimundo, poeta, do seu lado, qualquer cantador está muito bem duplado num festival. Isso, por um lado, mostrava que você de fato era um cantador confiável, por outro, mostrava de certa forma que era como se aquilo fosse um olhar de Severino Ferreira e não fosse ainda uma unanimidade no meio dos cantadores estabelecidos, não é? E aí eu lembro que você cantando, primeiro no festival foi um show, né? Era para ser diferente porque você já era o Raimundo Caetano que nós conhecemos, que os grandes palcos conhecem. E lembro também de você cantando um baião na Casa do Cantador com Juvenal Evangelista, que na época morava em Teresina, e eu fiquei boquiaberto, assim, com a doçura como você cantava, e eu lembro de você falando que escutava o programa de Juvenal e Antônio Nunes de França e tal, e o assunto era esse. Eu lembro, inclusive, de uma queda sua muito bonita, que eu nunca esqueci, que você terminou dizendo, vocês com medo um do outro e nós com medo de vocês. Uma queda muito, muito bonita, e assim, foi uma primeira impressão a melhor possível. E depois, você, o período, assim, depois dessa vez que eu vi, e aí passo a ter notícia, passo a escutar festivais pelo rádio. Depois, quando eu comecei também vir de lá para cá e tal, vendo você sempre em posição de, não só de destaque, mas de performances fantásticas, como o Festival de Natal, que você foi em primeiro lugar com o Antônio Lisboa, eu estava assistindo na época, e foi uma apresentação daquelas que você não acha defeito para colocar, de ambas as partes, inclusive. Mas esse tempo do Raimundo Caetano, e aí não é uma questão de egoísmo, é realmente de relato, você já se sentindo confiante como repentista, até chegar a aquele patamar de estar entre os melhores repentistas. Como é que foi esse caminho? Houve duplamentos? Você identifica as causas disso ter demorado um pouco? Como é que foi, Raimundo, esse andamento? Rapaz, fica até meio difícil. Durou aí, a gente, quer dizer, começou a cantar nas feiras aí em 71, e quando eu vim ter um certo brilho para um público maior, para um público mais exigente, já foi para 91, 92 com Severino Ferreira. Uhum. Durante esse tempo, a gente cantava nas feiras, a gente, como normalmente era naquele tempo, a maioria dos cantadores bebiam, fumavam, levava mais na farra do que no
o Aham. profissionalismo, né? É E eu verdade. acredito que, não sei se isso atrapalhou, porque era inerente também àquele tempo, todo mundo dizia que quem não bebe não é poeta. Tinha um ditado dos cantadores mais velhos, que era para incentivar o cabo para não beber, né? Não é, Mas rapaz? É ele verdade. chegava logo perto de você e dizia, oferecia, não quer não. Ah, quem não bebe não é poeta. Pronto, aí Então, pelo menos podiam fazer sua cabeça. você foi poeta há um tempo e eu nunca fui poeta, porque nunca bebi, né? Teve um tempo que você era poeta, então. Agora está provado que ele estava errado, né? Aí, aí a gente levava mais na boemia, na farra, poeta ali com tudo, talvez tenha atrapalhado. Só Uhum, que eu sempre fui humilde, ao uhum, contrário do que eu vejo hoje. Não estou aqui falando de comportamento de ninguém, mas uhum. hoje os egos já nascem muito inflados. É Você verdade. não É. passa por um procedimento de maturação, de ir grau a grau, degrau a degrau, para chegar onde estão aquelas estrelas consagradas, para ir devagarinho, pedindo incentivo deles, pedindo apoio, perguntando, se orientando. Eu sempre fiz isso. Uhum, Ao invés de eu chegar e encarar Ivanildo na primeira cantoria dizendo logo que ele é uma fraude, que ele é não sei o quê, eu ia pedir para ver se ele me botava num festival daquele. Eu chegava, Ivanildo, uhum, se puder me botar aí no festival desse aí, mais titico. Eu pedi para mim, para Lisboa, muito. Eu e Lisboa nós uhum. pedimos, e ele sempre botava. Quer dizer, com humildade se consegue tudo, certo, Poeta? É verdade. É. Aí fui me destacando ali mais titico, em alguns festivais regionais mesmo, assim, no meio dos grandes, Mamanguape, João Pessoa. Botavam a gente, eu acho, até por amizade, mas como a gente fazia uma apresentação boa, não era a gente não era grande, a cantoria não era bem polida como hoje e nem tão produtiva, mas já era boa. Uma cantoria Entendo, claro. com noção, com visão. Aí os cantadores grandes foram vendo. Mais de uma vez, me destaquei num bocado de festivais, cantando ao lado de grandes nomes, como Manuel Chudu, foi um dos maiores naquele Uhum. meu tempo, né? E aí, quando chegou nos anos 90 ali, teve um festival em Guarabira e eu estava participando também lá. Estava Ivanildo, estava todo mundo, Severino Ferreira. Aí acarretou aquela saída de Sebastião da Silva e de Moacir Laurentino do programa de Patos. E passaram o Uhum. programa para Ferreira, mas faltava um companheiro. Aí foi Ivanildo que deu a dica aí, leva Raimundo para fazer o programa lá com você. Aí eu fiquei nervoso, com medo de ir, porque ele nunca tinha saído para fora Eu dali sei. das feiras dos cantadores da região. Mas os cabas, aí meus irmãos disseram, não perca a oportunidade, não. Como é que você vai perder uma oportunidade dessa? Mas vá-se embora, não pense duas vezes, não. Aí Ferreira me garantiu, tomava conta lá tudo. E eu fui, Petra, nesse primeiro ano, ele duprava comigo. Falar a verdade, eu nunca tinha visto uma pessoa tão simples. Eu acho que até hoje eu não vi uma Uhum. pessoa daquela boa, do cabo lidar, pessoa que respeitava o outro. Eu Um cabo sei. que ele já era famoso naquele tempo. Ele Uhum. duplava comigo, Pedro, em todos os festivais. E eu ganhei 12 festivais num ano só. Eu nunca tinha, eu só tinha ganho um em Curral, que foi meu primeiro festival que eu ganhei em primeiro lugar com a Helena Severino. Uhum. Mas aí com ele ganhei 12. Aí fui engrossando o talo, fui ficando, Tomando gosto, né? fui dizendo, rapaz, o negócio aqui, aqui, a maré aqui tem peixe. Aí fui entrando, agradeço muito a ele. Ele foi a primeira força que alavancou a minha carreira para que ela é hoje. Eu Uhum. acho que os conselhos de Ivanildo também me deu umas ajudas grandes, me botando em festivais, me dando conselhos. Ele sempre teve esse lado de olhar para os cantadores mais jovens, né? Que Uhum. daquele grupo dele todinho, parece que só ele tinha mais essa visão de seguir com a profissão. E eu tive essas orientações, aí a partir dos anos 90, fui entrando, né? Você vai se acostumando, vai perdendo medo, vai relaxando, porque o que atrapalha você de cantar, poeta, é você estar tenso, você estar com medo, porque É. eu tenho isso, porque eu na feira, poeta, eu estava como um galo cantando, engolindo aqueles cantadorzinhos da região tudinho,
ninguém segurava. Aí quando chegava um cabo de Campina Grande, o Zé Gonçalves, o João Maria, que se esses cabos aí são do retalho do sertão, esse é Zé Gonçalves, poeta, aí eu Aí o dava cara água, viu? começava a tremer, né? Aí, não, aí desaprendia tudo, porque aí eu ia querer cantar melhor do que eu cantava, eu queria ser mais bem explicado, aí você É, dificulta a poesia, que a poesia o que ela quer é simplicidade, é você relaxar e soltar, né? não é verdade. Tudo que fica artificial, você perde o controle, né? Porque você sai do seu natural. Isso Sai do natural, e quando você sai do natural, a produção cai. tem uma história, quando você lembrou disso, que o, tinha uma dupla de repentistas, né, que também era bastante bem estabelecida no município. Eu peço licença para não mencionar nomes. E aí, só que em determinada ocasião, essa dupla foi convidada para o Festival de Campina Grande, que era a grande vitrine da época. E quando chegaram lá, na eliminatória, naturalmente, já foram eliminados. E aí, quando voltaram à sua terra natal, alguém perguntou a um da dupla, né? O que tinha um bom humor danado, disse: Ô, Fulano, e como é que foi lá? Não, foi bom e tal. Aí perguntou pelo parceiro, se Fulano. Aí o cara respondeu, disse: sai daquele motorista que na zona rural tem uma caminhonete que leva o povo pra feira, que dá pirueta de todo jeito, vai na curva, chega e joga pedra para trás e todo mundo diz que ele dirige bem demais. Aí acaba de sei. Disse esse mesmo motorista, quando chega numa cidade grande, que tem sinal de trânsito, que tem mão e contramão, não sabe para onde vai. Pronto, pois foi do jeito de meu colega no festival de Campinas. E é verdade mesmo. Pois às vezes tem isso, né? O cabo cai de produção demais. Edivaldo Zuzu disse que aconteceu a mesma coisa com ele. Disse que em Olinda, Hum, que Edivaldo era o tuchado ali da zona da mata, todo mundo com medo. Ele hoje está mais calmo, não está pegando mais os cabos assim, não, mas disse que ele gostava de dar umas lapiadas nos cabos ali pela região, os cabos eram tudo assombrados com ele. Aí a fama de hum, Edivaldo se espalhou ali na região e os cantadores grandes souberam lá fora, né? hum. Disse que no Festival de Olinda disseram, e o Edivaldo Zul está aqui no festival? Ele está. Disse, rapaz, vamos botar ele para cantar, para a gente ouvir. Aí Edivaldo disse que chamaram ele, botaram assim, sentaram, e sentou assim uns 20 a 30 daqueles maiores, Edivaldo, todos os pesados daquele tempo. Geraldo, Ivanildo, Severino Ferreira, Sebastião de João Paraibano. Começa a cantar. Edivaldo disse que não aceitou um verso, botou para gaguejar, cegou, endoideceu. Eu disse, eu não sei como é que um homem desaprende daquele jeito que eles aprenderam. É Mas aquilo é. ali, você fica tenso demais e endoidece, viu? Se o cara não tiver controle emocional, É, você não tem como encarar grandes multidões se você não relaxar, não é aprender a verdade. conviver com isso, o cara sofre muito. Aliás, falar na questão de controle emocional, Raimundo, você deu uma deixa interessante, é uma outra característica que parece que você conseguiu resolver muito bem, porque você é tido, no melhor sentido que a palavra tiver, como um cantador muito frio. Frio no sentido de vai cantar numa grande competição, uma competição com eliminatória, de um elenco de altíssimo peso, e você mantém o equilíbrio. Frio no sentido de equilibrado. É, Às vezes a pessoa consegue de fato isso, às vezes a pessoa consegue se controlar para não parecer, né, que está tenso e tal. Como é que funciona isso para Raimundo Caetano? Porque do ponto de vista externo, né, do meu olhar e do olhar de outras pessoas, você passa esse equilíbrio que é muito bonito e louvável. Mas como é que fica o coração na hora de uma grande competição? Ele ainda dá uma acelerada? Como é que fica? Ele dá para ti, vou logo voltar lá atrás, porque quando eu comecei, eu ficava tão nervoso em certas horas de cantar que dava aquele entalo na garganta da voz, não querer sair, e aquele suor frio que fica pingando aqui nas costelas do cabo. Chega e entalava. E eu fui, ao longo dos anos, aprendendo com isso, uma timidez muito grande. Como eu disse a você, eu tinha dificuldade de encarar a plateia, e olha, tanto que eu cantando naquele festival do Lourinado Vitorino, faz uns 30 anos mais em Fortaleza, cantando bem, mas com a cabeça para baixo, que eu tinha dificuldade Uhum. de encarar o povo, uma timidez muito grande, e pior, poeta, era se eu topasse, se eu desse um Aí. gaguejo,
Tá. Eu, até o fim da cantoria, não levantava mais a vista. Era cantando com a vista no chão. Que até muita gente confunde essa minha timidez com orgulho. Uhum. Que eu pareço orgulhoso, mas os cantadores que me conhecem na intimidade, como você, todo mundo sabe que eu não sou orgulhoso. É, verdade. Mas eu passo essa imagem porque eu tenho dificuldade, às vezes, na chegada da cantoria, de ir até onde está todo mundo. Daquela intimidade que o Oliveira tem ali, que ele é um artista, né? Chega com a cara para cima, Aham. olhando na linha do horizonte, olha bicho, tudo bom. Ele sabe levar na manha todo mundo. Aí eu nunca tive essa ginga toda assim, Uhum. ficava com vergonha do povo. Depois é que eu vou me acostumando, vai baixando a bola, quando eu estou mais familiarizado com o povo. E eu não sabia que o povo me tinha assim como orgulhoso, e eu fui descobrir isso em Jericó, numa cantoria. Hum. Agora, já recente, há uns 5 anos, 6 ou 7, eu, Raulino e Valdir fomos cantar em Jericó, e a gente chegou mais cedo, umas 7 horas, e estava lá já no ponto da cantoria, e quando chegaram à mesa com uns 8 caras assim que iam para a cantoria, aí eu digo, eu vou falar com aquele povo. Pedi a timidez, os outros cantadores foram, eu vou falar. Fui lá, apertei a mão de todos, e quando eu fui, apertei tudinho, falei, quando eu fui saindo, que deu umas 5 ou 6 passadas, o cabo fica ouvindo, né? Os ouvidos É, abertos, aí eu vi quando eu disse, você não disse como é orgulhoso, não falava com ninguém? Aí eu vi que existe essa minha imagem na profissão. Queria até hum. aproveitar isso aqui, que vai ficar gravado, Sim, sim. Nós estamos para falando para dizer às mais pessoas, cento e tantas pessoas aqui, né? Ao mesmo. exatamente, para pedir desculpa às pessoas, se deixar essa impressão, mas as pessoas que me conhecem na intimidade sabem que não é nada disso. É verdade, é Isso é verdade. timidez, inclusive meu filho herdou toda a minha timidez e a da mãe dele, é tanto que ele não encarava ninguém e eu tive que fazer um trabalho muito sério com ele para ele levantar a cabeça, um menino bonito, bem Uhum. feito, bem parecido e com vergonha de todo mundo. Aí passava a impressão que era doente, era pior. Porque aí Não é, você passa a rapaz? impressão que você é doente, né? Ou doido, É, que não encara as pessoas. E a exato, gente teve que exato. fazer um trabalho muito árduo aqui para ele. Agora não, agora ele está autêntico, fala com todo Coisa mundo, boa, coisa cumprimenta todo boa. mundo de todo canto, e assim eu fui mudando também. E essa Uhum. tranquilidade, poeta, eu acredito que Uhum. foi ao longo dos anos, né? Também eu já tenho, contando com a trave de janela, 50 anos de, fazendo a mesma coisa e você vai relaxando Uhum. ao longo dos anos. Já passei por todo tipo de Sim. sacrifício, de provação na profissão, de andar 5, 6 léguas de pé, 2, 3 dias, 5 hoje, 5 amanhã, 5 depois, já dormi no mato, e Uhum. tocando já a casa da cantoria, eu e meus irmãos, isso vai amaciando você, vai moldando, vai, depois você vai relaxando e vai perdendo mais um pouco medo, vai encarando a vida com mais naturalidade. Mas eu fico nervoso, não existe não. Eu acho que ficar nervoso na hora de uma competição, na hora de um negócio pesado desse, isso é o respeito que você tem pelos seus adversários. Uhum. O cara prepotente acha que chega lá e vai engolir todo mundo. Quer dizer, o cara tem um concorrente do seu nível para você ter que disputar com você talentos como Lisboa, como Ivanildo Villanova, como todos esses, todos são cantadores grandes. E o cara dizer que não está sentindo nada, meu pai, eu acho É. isso uma coisa de respeito aos concorrentes, aos colegas. Ah, pois eu vou com medo, está todo mundo cantando ali e eu pedindo a Deus que eu esteja numa noite boa. Não é para ganhar o feijoada, não, é para pelo menos conquistar o povo. Agradar Exato. o povo, que você agradando o povo, sua feira está garantida, né? É Não é só verdade. o troféu que garante a sua feira, não. É uma apresentação boa. E é isso que eu penso e tento olhar por esse lado. É tanto que eu digo aos meus colegas quando vão cantar comigo, se for um nome que não é tão conhecido como o meu, eu digo logo a ele, olha, nós não temos obrigação de ganhar o festival, não. Nós só temos a obrigação de subir ali e tentar cantar. Uhum. Tentar fazer o melhor. Se deu, deu. Se não deu. E quando eu botei isso na minha cabeça, ficou melhor para encarar. Eu não sou Uhum. obrigado a ganhar o festival. Eu sou obrigado a tentar. Tentar Exato. cantar, né? E é isso que eu Perfeito. sempre fiz, respeitando todo mundo,
gosto de respeitar todo mundo, porque eu acho que o camarada que acha que é fácil, tudo é fácil para ele, ele sempre quebra a cara. Aí eu vou com humildade, É, tentando passo cada isso, vez. essa coisa do achar que é fácil, ela soa como insensibilidade, ou quanto ao próximo, né, uma falta de altruísmo mesmo, ou insensibilidade quanto aos seus próprios limites, né, porque às vezes a pessoa não se conhece e acha que é um Deus na Terra. Agora, quando você falou dessa coisa de que um top era o suficiente para se desmontar, isso também, Raimundo, do ponto de vista psicológico mesmo, é uma demonstração de responsabilidade, né? Mesmo que É, não seja uma demonstração de autocontrole, mas aquilo mostra o quanto você se cobra, o quanto você quer dar o seu melhor, né? Porque além, a gente tem, eu até já disse aqui mais uma vez, nós temos uma série de olhares durante uma apresentação. Nós temos o olhar da comissão julgadora, em caso de festival, tem as expectativas da plateia, você tem o olhar dos seus colegas que também são concorrentes, e você também tem o seu próprio olhar. A gente se autoavalia simultaneamente à, à performance, né? A gente vai se autoavaliando o tempo todo. E quando a gente não se agrada, se não tiver muito equilíbrio, a gente começa a se desmontar. É um processo natural. fica com vergonha, né? A gente lida com. Precisa de concentração, está lidando com improviso. Todas as pressões do tempo, dos colegas, julgamento escambau. Então, para você perder o controle, é um pulo daqui para ali, né? Deixa eu agradecer aqui a muitos queridos amigos, inclusive muitos participantes do curso Desvendando os Segredos do Repente. Né? Tem muitos dos alunos e queridos companheiros de curso aqui, sou muito grato por isso. Quero abraçar a cada um e agradecer também pelo empenho, né, que todos estão tendo, tanto no engajamento de assistir aos vídeos, fazer os exercícios, no grupo de WhatsApp, todos estão participando, né, com muito brilho, e eu estou muito, muito contente por isso. Queria também anunciar aqui, com muita alegria, o curso do querido amigo e poeta César Obeide, que está com um curso fantástico. Na verdade, ele está com um kit para trabalhar a literatura de cordel em sala de aula. É um projeto lindíssimo, feito por um cara que tem muita responsabilidade com o que faz, com o que se propõe fazer. É uma pessoa que tem expertise no assunto, tem 11 livros publicados em cordel, enfim, tem toda uma história, é um escritor e um ser humano da melhor qualidade. E eu queria, inclusive, pedir licença, rapidinho aqui a todos, para mostrar aqui, Raimundo, é só um minutinho, o vídeo do próprio César Obeide apresentando o seu curso, que é um curso, sobretudo, para professores, direcionado ao público de professores, e nós temos muitos professores aqui, depois esse vídeo fica no nosso canal, então certamente muitos terão a oportunidade de ouvir. Eu queria que todos ouvíssemos com bastante atenção aqui rapidamente o depoimento do nosso querido César Obeide apresentando o seu curso. Então, vamos ouvir o nosso querido poeta César Obeide. Deixa eu só colocar aqui ele na tela e vamos ouvir aqui o César Obeide falando do seu curso e já já a gente volta. Vamos ouvir o César. Bem-vindos, bem-vindas à apresentação do kit Como Trabalhar a Literatura de Cordel em Sala de Aula. Para você, professor, eu gravei uma aula completa para você ter ferramentas e recursos para trabalhar o cordel em sala de aula, trabalhar poesia, fazer com que os seus alunos escrevam poemas. Há também vídeos, tanto para crianças como para jovens. Estes vídeos são mais divertidos, mais animados, são mais curtos, para você ir passando para a turma, de acordo com a faixa etária, no momento em que você achar adequado dentro da sua programação pedagógica com a literatura de cordel. Você também vai receber um e-book chamado Como Escrever Versos de Cordel, um e-book completo. Você pode imprimir
para que você faça suas pesquisas a respeito do tema. Há também alguns outros vídeos que complementam este estudo para você e há mais alguns benefícios que eu vou dar para você. Um deles é um vídeo exclusivo que eu, César Obeide, vou gravar para sua turma. Eu sei que os alunos amam ficar próximo do escritor, receber um recado de estímulo. Então você, professor, vai me passar o nome da escola, o nome dos colegas, enfim, alguns dados que você acha importante e eu vou gravar um vídeo dando boas-vindas a eles neste nosso mergulho juntos, porque o mergulho será comigo, com você, professor, e com toda a turma e a comunidade escolar como um todo. E você, professor, terá acesso a um grupo de WhatsApp para trocas de experiências pedagógicas sobre o tema. Neste nosso kit, Como Trabalhar a Literatura de Cordel em Sala de Aula, você vai ter um material muito rico para trabalhar o que eu acho mais importante no cordel, que é a poesia. Quando a gente fala em literatura de cordel, a gente está falando em poesia brasileira, em poesia nordestina, em rima, em métrica. Então é um projeto completo, é um projeto feito da minha parte com muito carinho, que eu espero também que você leve este projeto adiante. Seja muito bem-vindo e vem com a gente fazer poesia. Um beijão, pessoal. Bom, agradecer a todos aí pela atenção. Esse é o curso do nosso querido César Obeide, professor, escritor, gente da melhor qualidade e um cara que tem um trabalho fantástico, admirável e respeitável. Agradecer os amigos, os poetas aqui pelos elogios, o Valdenor de Almeida, sempre vi vocês como os dois cantadores mais preparados na profissão. Que maravilha, né? Tocando logo assim para os dois, né, Raimundo? Abraçar o Valdenor aí, né? Isso. Enfim, muita gente aqui comentando, o Genilson pede um alô, né, para o filho de Eliseu Ventania, né, que é ele próprio, nosso abraço. Enfim, e dentro dos agradecimentos, as pessoas estão vendo que a gente está colocando, de vez em quando, os comentários na tela, para que a gente não perca esse momento com Raimundo Caetano, de dialogar, né, o quanto mais, porque não é todo dia que a gente tem um cantador desse quilate, dessa envergadura, aqui na nossa prosa de mestre, e também não é à toa que a gente está aí com uma média de, né, em torno de 100 pessoas, né, a cada minuto aqui, nos acompanhando. Isso nos orgulha demais. Poeta, você tem nas suas andanças e vivências, Raimundo, muitas histórias inclusive engraçadas, né? Claro, tem histórias mais tristes, histórias mais alegres. Você poderia nos brindar com alguma dessas histórias, alguma coisa que foi interessante, marcante, que o fez rir, ou que pelo menos hoje é motivo de risada, mesmo tendo sido um perrengue, alguma coisa? Nos conta aí, porque eu sei que você tem muita história. Nos bastidores você conta cada uma delas que a gente não pode esquecer. Não, as histórias minhas de achar graça que eu achava era com Titico, porque Titico toda vida, as pessoas gostam muito de Titico. Quando ele chega, ele vê a pessoa a primeira vez, ele já vai contar a história, contar a piada. E é muito querido, tanto que está com uma amizade muito grande em São Paulo, e eu fico feliz por ele, por tudo. Também. O Tico sempre foi muito engraçado. A gente bebia, naquele tempo a gente bebia umas canas, aí nós cantando na feira de Cuité. Nós fomos cantar enquanto estava bom, cantando no repente normal. Aí, o tempo lá, aí botei Titico para cantar com outro, aí mas Titico já estava meio cadeado da cachaça. Aí partiu para cantar em inglês. Para lá, para cá, inventando lá, cantar inglês com o cabo. Aí naquele tempo eu namorava com aquela menina que vinha do sítio para a feira. Eu saí para levar a menina lá, num dia pegar o carro para voltar para o sítio, e deixei Titico cantando inglês lá, perto do tanque de carvão. Assim, era no bar, o cara vendia carvão, e Titico estava cantando na cadeira dele mesmo. Quando eu cheguei, Titico já tinha caído dentro do tanque de carvão.
Eu disse aí, rapaz, o poliglota mudou até de cor. Aqui, quando chega, é uma das passagens engraçadas que a gente tem mais ou menos dessa daí, porque Não é, rapaz? triste tem muitas de sofrimento, inclusive com Lisboa mesmo, nós fomos cantar lá em Angico, no Rio Grande do Norte, e um cabra lá que era acostumado a dar no povo de chibata, lá chegou, botou a gente para cantar logo de tarde, naquele tempo das notas que 100 era uma notona vermelha assim, e as notas de 500 eram uma que tinha 5 caras, não sei se tu alcançou aquela que chamava de folha de crote. Aí a gente cantando lá em Angico, aí o cara disse, canta a canção para mim, aí deu 100, e depois canta outro, e a gente pensou que ia enricar mesmo, e esse cara foi se embebedando, a gente não sabia que ele gostava de dar no povo, aí depois ele entrou pela noite a cantoria, e a gente só cantava mais para ele, só quem queria mandar na cantoria era ele. Aí uma moça pediu lá uma canção, eu disse, vou atender. Quando eu disse, vou atender, ele chegou e disse, não, tem uma canção minha na frente. Essa moça pediu aqui, eu vou cantar a canção dele, aí eu atendo o senhor. Disse, o quê? Eu sou fulano de tal, ninguém nunca me desrespeitou assim, você não vai cantar mais não, eu vou dar 1000 contos. Você não canta mais não, eu disse, oxe, eu nunca tinha ganho nem 200, mas paga 5 cantorias. Aí pegou, botou as 2 notas de 500, de 5 caras, bicho, eu tô lá. Aí eu fui tocar na viola e disse, não, canta mais não. E eu agora vou tirar 500, vou deixar só 500 e não canta mais não. E eu olhando. Aí quando eu fui tocar na viola, a gente pegou meu violão, danou em cima da bandeja, um violãozinho verde que eu tinha, disse, eu não dou mais nada e não canto não. Agora isso tinha assim, uns 300 homens no terreiro, assim, dessa cantoria. Ninguém se pronunciou. Chamei Lisboa assim, no canto de Lisboa, me chamou. Lisboa tinha um 22 naquele tempo que ele usava. E eu não tinha revólver, mas eu usava uma faca. Uma faca de 9 polegadas. Aí chamamos no canto assim, disse, Lisboa, o que é que nós vamos fazer? A gente tem que cantar. Lisboa disse, vamos buscar nossas armas. Disse, vamos cantar. Cheguei lá em Lisboa, assim, trançou no 22, botou aqui sem bainha, sem nada, e eu botei a faca e lá vem nós. Agora nós vamos cantar. Aí aquelas moças doidas para agarrar a gente, aí usaram a desculpa, não vão cantar não, em vez de olhar nossas armas, fazia era agarrar a gente apertando, não vão dando não, nós vamos cantar. Aí quando disse, eles estão armados, então eles vão cantar. Aí o cabo viu, correu lá para dentro de uma casa, atravessou a rua, ficou lá do outro lado, e nós fomos botar corda na viola, fomos cantar, cantamos até 4 horas da manhã e o cabo não saiu mais lá. E depois que os cabos viram nós armados, que ia cantar, aí chegou, bem uns 30. Deixa ele vir para cá, que agora a gente pega. Deu vontade de vocês, pega ninguém. Que o cabo na hora que precisava, né? No carnaval desse aqui. Aí nós cantamos até 4, aí fomos dormir na outra casa assim, que era esburacada. Aí ele passou no cavalão, atirando para cima. Pai, nós olhando pelos buracos da casa, que eram essas casas de sítio de Itapera. Essa é das histórias ruins que eu passei mais. Não é, rapaz. Essa me fez lembrar, Raimundo, de uma história que meu pai contava, que eu conheci, na verdade, a família, um velho chamado Seu Doce. Tanto é que a família é fulano tal de Doce, né? Devia ser um apelido. E aí disse que tinha um cara lá que era metido a valente e teve um desentendimento com o pai lá dessa família. Diz que o cara chegou, entrou na casa do velho, sabe? E disse que cantou de galo debaixo do queixo. Diz aí que arroz tem casca pra eu matar e fazer acontecer. O velho, coitado, com medo. E o filho, o homem, já ali, murchinho e tudo. Aí eu sei que o cabo humilhou, sarrabulhou, chacoalhou o velho. Enfim, ninguém brigou, o cabo foi embora, né, por cima. Aí depois, quando as pessoas souberam, foram questionar o filho. Mas, rapaz, você, vendo o cabo humilhando seu pai daquele jeito, você é um homem desse tamanho, não fez nada, disse, não, tava só esperando ele atirar no velho. Vai enterrar. Depois de matar. Rapaz, essas passagens tem muitas, de quem nunca passou por situação, né? Eu já tive, numa única vez, uma cantoria acabada também com briga. Na verdade, não foi de bala, mas foi uma briga acabada com briga de facão. E eu estava cantando com o Zé Ferreira, meu irmão, era no terreiro de uma casa, no município de São João da Varjota, que hoje é município, antes era distrito de Oeiras.
quando a gente começou a cantar por lá. A gente menino, eu 16 anos, aí eu sei que a certa altura a cantoria até animada, com bastante gente, quando a gente deu fé foi o Ruge Ruge. Dos cabas trocando facãozada, chega a faísca cobria. E aí, claro, a gente para ali, todo mundo fica meio com medo, né? E um cabo encostou perto da gente, né, com um revólver e disse, olha, nem se preocupe que ninguém mexe com vocês. A gente não sabia se afastava com medo dos facão vindo lá para cá, né, ou se ficava perto do cara. Era uma situação muito embaraçosa. O certo é que foi, a cantoria quase acabou, né, o dono da casa foi intervir, ainda levou uma pancada, ainda caiu, e depois chegaram outros cabos mais valentes ainda, dizendo, quem foi que mexeu aqui com o compadre? Como era o nome do cabo, rapaz? Era Socorro era a mulher, enfim, o marido de Socorro, não lembro. Quem foi que mexeu com o compadre fulano aqui? Quem foi que disse que a cantoria do compadre fulano acabou? Vamos ter cantoria. Aí tivemos que cantar para 4 valentes, porque todo mundo tinha ido embora, e a gente cantou o quanto eles quiseram. E o cabo cantar quanto à vontade deve ser muito ruim, Meu né, amigo, contra a vontade e com medo. E com medo, porque a situação era grave, era arriscada. Como é que você vai produzir, né? Lá em Felipe Guerra, era eu em Lisboa, a gente era mate para passar por isso. A gente lá cantando lá em Felipe Guerra, tem um cabo lá, a gente cantando para isso, tá Lídio Jurema, parece. Então, lá foi parecido com essa tua. Quando deu assim de 11 horas para 12, que as cantorias iam para Mercedes, aí começaram um tei de faca lá. Esses cabos jogaram faca até 4h30 da manhã. A mulher que estava vendendo o botiquezinho lá, me levou uma senhora assim, ela guardava o dinheiro numa lata, botando aquelas moedas, aquelas notas. Eu sei que deram um chute na lata dessa moeda e caiu na areia, pô, as moedas. Não achou, perdeu tudo. E faca vai, faca vem. Quando foi bem cedo, saldo de umas 5 horas de briga, tinha só um cabo com um cortinho no dedo. Era só para acabar a cantoria mesmo. Não é, rapaz. Ninguém, né? Faca vai, faca vem, não morria nada. Eita, rapaz. Essas histórias são interessantes porque, naturalmente, na fase que a gente as vivencia, são histórias que tensionam e tudo, mas elas são tão marcantes que não saem do arquivo, né? Que a gente guarda, e aí hoje a gente lembra, a gente ri. Porque elas destoam, né? Da história de um certo tempo para cá, porque hoje... Exato. Hoje as cantorias estão civilizadas, uma plateia mais bem educada, o ambiente é outro, o ambiente onde as cantorias acontecem. É uma coisa totalmente diferente, mais profissional, não é como aquele no nosso começo, que já eram uns ambientes propícios a isso mesmo, a tipo de brigas, a tipo de um bocado de coisa. Hoje até na profissão da gente mesmo, Beto. Hoje não se aceita na nossa profissão comportamentos que não sejam muito bons. Comportamento de valentão não cola mais, não. A cantoria a poesia, a produção do cantador é um ponto muito forte nele, mas hoje sozinho esse ponto aí não anda. Hoje tem que andar o comportamento pessoal, tem que saber andar, tem que saber respeitar a plateia, tem que ter um currículo limpo, um histórico bom. As pessoas estão olhando mais para esse lado aí do que a produção em si, não é? E isso ajudou muito. A gente hoje vai com mais tranquilidade com os cantadores cantar, porque, graças a Deus, estão todos mais civilizados, mais profissionais. Melhorou muito. Uma coisa, Raimundo, que melhorou muito também foi a questão do encarar de forma profissional, né? O ofício de cantar, né? Se saiu mais daquela zona da boemia, né? Hoje, os cantadores mais jovens, por exemplo, são pouquíssimos os que bebem, por exemplo, né? Não estamos mais naquela fase em que beber tem charme, que fumar tem charme, né? Como já foi antigamente. Tem pouquíssimo fumando e bebendo, né? Exato. Então, são alguns enxugamentos do ponto de vista ético, sobretudo a parte da bebida, porque altera às vezes comportamentos, e as novas gerações estão sendo muito mais conscientes nesse sentido, né? Elas são também mais orientadas. Elas já têm, numa geração intermediária, os exemplos, porque, por exemplo, na nossa geração, também são poucos os que bebem, não é?
Na geração, na geração de 40 a 60 anos, são poucos os repentistas que bebem. Eu não me lembro, não. Né? Tu lembra quem é que bebe? Pois é, não, assim, que beba com frequência, com regularidade também não lembro. Pelo menos os cantadores reconhecidos são todos abstêmios, assim, eles não bebem. Então, parece que tem aí dois ou três que tomam uma cerveja, mas isso aí não é exato, não chega a macular. Nós falando de viciados, né? Alcoólatras. Exato, o cara beber até... Graças a Deus a profissão enxugou muito, tá com uma cara muito boa da gente mostrar ao mundo, hoje está mais profissional o cantador, está com mais responsabilidade, está mais família. Com certeza, com certeza. Foi bom. Outra parte civil para você ver agora que ela era errada. Que exato. Tudo isso é uma aprendizagem, né, poeta? Uma aprendizagem. Exatamente. Poeta, o tempo está começando a avançar. Você tem uma série de poesias, inclusive, muitas delas já estão no seu canal, eu quero já que você fale do seu canal, para que as pessoas visitem e conheçam. Se possível, pense ou no soneto, ou numa poesia sua, para declamar para a gente, se for possível. Enquanto isso, deixa eu, além de agradecer aos tantos amigos que estão entrando aqui, não para de chegar gente nova aqui, novas visitas aqui, né, às quais sou muito grato. E mais uma vez lembrando aos amigos que a partir dessa transmissão de hoje, nós estamos com um recurso no nosso canal, e apenas para efeito de comunicação, que é o Superchat, em que as pessoas também, que quiserem, pode, abaixo do local onde escreve a mensagem, tem o sifãozinho, que é aquele símbolo, né, de dinheiro, que se as pessoas quiserem fazer qualquer doação para o canal Mestre do Repente, fiquem à vontade, pode ser em qualquer valor, né, e, enfim, ficaremos muito gratos. Mas reitero que isso é importante para a gente, mas muito mais importante é a presença de todos vocês em todas as nossas transmissões, e aqui, nas segundas-feiras, a Prosa de Mestre, que já vem acontecendo. Estamos na 24ª Prosa de Mestre hoje, trazendo um cantador da estirpe de Raimundo Caetano, então isso é um presente para coroar essas 24 Prosas de Mestres. E temos também uma transmissão nas quintas-feiras, que é a Quinta de Repente, e agora estamos fazendo novamente a dupla, Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa, ainda na modalidade remota, mas a partir de quinta-feira deveremos cantar, né, declamar alguma coisa, e para não ficar só em bate-papo, porque o bate-papo já é um departamento da nossa Prosa de Mestre. Então, de coração, muito grato aos que estão nos acompanhando, o pico de audiência está maravilhoso, e fala aí, poeta, alguma poesia da sua preferência, isso também, se quiser declamar, eu sei que você tem muitas, por favor. Vou ver se eu lembro aqui uma que a gente intitulou Paixão Alucinante. E a gente diz o seguinte: a paixão que te tenho é doentia, extrapola as fronteiras da razão, nem a psicanálise saberia explicar se é loucura ou se é paixão. Esquecer-te seria a solução, mas até teu desprezo me vicia, e ao invés de pedir minha alforria, eu prefiro essa doce escravidão. Esse meu coração apaixonado foi no fórum do amor sentenciado, sem direito a nenhum atenuante, e como um réu condenado pelo júri, só me resta esperar que o tempo cure esta minha paixão alucinante. Eita! Sei que nós temos várias dessas lá no nosso canal do YouTube, temos aqui mais umas 4 ou 5 para postar ainda. Ótimo, poeta. Estamos abordando vários segmentos político, cultural, e depois vamos mudando. Nosso canal é novo, a gente eu sou... Isso, poeta. Como é o nome do canal? Quem quiser encontrar Raimundo Caetano no YouTube, como se chama o canal, as suas outras redes, por favor, o nosso canal é Poeta Caetano Oficial, no YouTube. Poeta Caetano Oficial.
Porque quando as pessoas botam Raimundo Caetano, ela vai para qualquer canal que tenha o trabalho da gente, né? Isso. Para acessar com exclusividade o canal de Raimundo Caetano, você tem que botar Poeta Caetano Oficial. Ótimo. O Gilvan Pedro disse, pedindo abraço para o Banco de Feira Nova. Vamos mandar um abraço para ele aqui. Enfim, os elogios, os aplausos aqui, Raimundo, são muitas palmas para você, né, para o seu soneto, os amigos todos aqui encantados. Claro, aqui é um espaço para um bate-papo, mas é interessante também que a gente de vez em quando recheie com uma poesia, e a gente não deveria, eu não gostaria de pararmos aqui sem ouvir uma poesia com a doçura das que Raimundo Caetano compõe. Poeta, eu queria muito te agradecer pela presença aqui, pela a simpatia, por abrir o coração, contar as suas histórias. Eu não tenho dúvida de que todos estão embevecidos com essa história. Como eu disse no anúncio, todos nós conhecemos muito o cantador extraordinário, competente, denso e doce, que é Raimundo Caetano, mas essas histórias, como às vezes estão mais nos bastidores, nem sempre as pessoas conhecem. E aqui é, na verdade, um espaço para a gente ter, ao mesmo tempo, uma certa informalidade, no sentido de ficar à vontade, mas também contar aquelas coisas que a gente conta já, né, nos bastidores de festivais de cantorias, compartilhar com o público também que nos acompanha, que merece essas histórias. Então, poeta, a palavra é sua, faça suas considerações aí, estou muito honrado com a sua presença. Como eu disse, devido à minha timidez, eu tenho uma dificuldade muito grande de comunicação falando. Essa facilidade que eu tenho produzindo versos, estrofes, tenho uma certa dificuldade de falar, como bem você vê, Rogério Menezes é um cara bem extrovertido, tem outros cantadores, você mesmo é muito autêntico, tanto cantando como falando. Obrigado. Eu tenho essa dificuldade nas plateias, aí talvez o povo confunda isso com orgulho, o cara não fala, o cara é todo carrancudo ali, mas isso é exatamente culpa da minha timidez e eu quero pedir desculpa a todos por isso, dizer que eu não sou essa pessoa aí carrancuda, prepotente, arrogante, que talvez a minha fisionomia possa parecer algumas horas. E todas as pessoas que me conhecem na intimidade e convivem comigo mais tempo, de viagem, de tudo, sabe que não tem nada a ver com isso. Quero dizer que amo muito os meus ouvintes, meus fãs, meus seguidores, todas as pessoas que vão às minhas cantorias. Quero agradecer de coração a todos, porque a minha história não teria chegado a esse ponto se não fosse eles. Quer dizer, a parte mais importante da minha vida profissional é o povo, é a plateia. Eu quero agradecer a todos de coração e a você, meu poeta, dizer que estou muito orgulhoso de ter participado desse seu projeto, porque não é todo dia que eu tenho a oportunidade de estar perto de um gênio, não. Eu lhe admiro demais, isso é de coração, sempre disse. Obrigado. A recíproca. De luxo, de ouro. Um cabra como você, se o cabra não tivesse sentado na profissão ainda e se espelhando em você, o cabra ia querer entrar. Talvez não, é difícil chegar aí no nível aí, mas você já é um grande incentivo para o cabra seguir a cantoria, porque você é um exemplo. Obrigado, de cidadão, fico honrado. De cantador, de pessoa, de tudo. Então, gosto de ser seu colega, seu amigo, seu parceiro, seu camarada, seu irmão. Obrigado, meu poeta, obrigado. Fico muito honrado com isso. Aliás, dizer aos amigos que no nosso canal Mestre do Repente tem várias participações com Edmilson Ferreira e Raimundo Caetano, inclusive as nossas participações que deram que falar no Festival de Teresina, em que, né, acho que uma cestilha e um mote em que diz você tem toda a bagagem que um cantador tem que ter, que ficou um mote extraordinário, enfim, emocionante ouvir aquilo, né, ouvi-lo cantar com aquela doçura, foi uma apresentação iluminada, assim, está no nosso canal lá, e todos estão convidados a assistir. Aliás, quem não foi inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva. Quem estiver
no Facebook, se puder dar uma entradinha lá no Mestre do Repente, coloca lá um gostei na nossa transmissão, que eu acredito que cada um que está aqui de fato gostou, então isso incentiva para que o nosso canal cresça. Então deixa lá o gostei, pode colocar comentários, que a gente, na medida do possível, já deu aqui o feedback, mas a gente também pode responder. Essa interação é simplesmente fantástica. Obrigado a cada um de vocês pela companhia, pela confiança e por seguir o nosso projeto. E um último pedido, compartilhem para as suas redes. Quem está vendo pelo YouTube, compartilhe para todos os seus contatos. Quem está vendo pelo Facebook, por gentileza, compartilhe. Vamos fazer com que um papo desse possa chegar ao maior número possível de pessoas, porque aqui é uma coisa saudável, feita com responsabilidade, com muita transparência, com o coração de um cantador que tem uma história simplesmente extraordinária, que dedica uma vida a essa profissão tão bonita chamada cantoria, que se orgulha disso, que vive para isso. Então é importante que nós compartilhemos esse momento. Poeta, fica só mais um instantinho aí, que eu desconecto aqui para te dar mais um obrigado aqui offline. Gente, um forte abraço e nós nos encontramos na próxima Prosa de Mestre.